Governo vai instalar 12 balanças nas principais estradas do estado. A proposta é coibir o excesso de peso. Alerta na formação dos condutores de motos. Tudo para reduzir os números da imprudência. Polícia registra 2 assassinatos no Pontal. Uberlândia deve ganhar mais 10 juízes e um cardápio mais salgado em casa. Preços de hortifruti estão em alta. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Vitoriosa. Olá, uma boa tarde para você. Para coibir o excesso de peso nas estradas, o governo do estado vai instalar 12 balanças nas principais rodovias. Olha, Tânia, uma já foi instalada aqui no Pontal e bastou colocar a balança na MGT 154 que liga Ituiutaba a Capinópolis para que o DR constatasse o que muita gente já desconfiava. Vários caminhões e carretas passam pelo local acima do peso. O último levantamento feito pelo órgão constatou que 11% dos motoristas não respeitam a determinação. Este é o som que o motorista vai ouvir se o caminhão estiver acima do peso. Por dia, segundo o DR, são quase 400 veículos fiscalizados na MGT 154. No último levantamento, 11% deles estavam com até 20 toneladas a mais que o permitido. O objetivo da balança é manter as estradas com a manutenção perfeita, evitando buracos e conservando com eficiência maior. Antes da construção, nós não tinha como coibir o excesso de peso nas rodovias. Agora, com a construção da balança, a gente está percebendo que era muito o tráfego de veículo com excesso. O governo de Minas vai instalar 12 balanças nas rodovias que cortam o estado. Uma delas é essa aqui, que liga Ituiutaba a Capinópolis, na MGT 154. Do lado de fora, um trailer comum. Dentro, equipamentos com alta tecnologia. O sistema é todo informatizado e o motorista recebe na hora a infração. Além de veículos de cargas, os ônibus também não escapam da fiscalização. Quem passar pelo local deve ficar atento às manobras. A pesagem é feita com os veículos em movimento, com a balança dinâmica, feita por eixos. Segurança que chega aliada às promessas de melhorias na estrada. Para aqueles que passam parte da vida nas rodovias, este pode ser o caminho de uma nova história. Acho que sim, só que tinha que ter, eu acho que tinha que pôr em tudo quanto é lugar, né? Por esse trem, não só aqui. O caminhão vai andar mais maneiro, mas o frete se torna mais difícil porque as pessoas não vão pagar o frete certo. E a Polícia Militar registrou 2 assassinatos aqui na região do Pontal. O primeiro foi na cidade de Canápolis. Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, o crime teria acontecido no bairro Luiz Ângelo. Segundo os policiais, um homem que morava de favor teria se recusado a deixar a residência em que estava hospedado. Revoltado, Pedro Alves dos Santos matou a tiros o dono da casa, identificado como Derli Santos Ângelo, de 50 anos de idade. Segundo a polícia, a vítima foi atingida com 2 tiros no peito e morreu na hora. O acusado conseguiu escapar. O outro assassinato foi no bairro Esperança, aqui em Ituiutaba. Segundo a polícia, após uma briga, Ricardo Almeida, conhecido como Cachorro Doido, matou uma mulher com uma facada no pescoço. O próprio acusado teria acionado o corpo de bombeiros e teria dito que foi um acidente. Em seguida, ele confessou o crime. O nome da vítima é Vânia Costa Silva. O homem foi preso em flagrante. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao lote residual do Imposto de Renda de 2007 da pessoa física. Serão pagos quase 35 milhões de reais a mais de 23 mil contribuintes. O valor vem corrigido em 13,62%. Isso é referente à taxa Selic do período. De acordo com a Receita, outros 35 mil contribuintes terão imposto a pagar no valor de 107 milhões de reais. Outras 23.900 pessoas, os lotes residuais contêm, em geral, declarações que ficaram retidas na malha fina. Olha, os recursos estarão disponíveis para saque no dia 25. Para saber se você está incluído neste lote, pode acessar a página da internet, a página da Receita Federal,
ou ligar no 146 e informar o número do seu cadastro de pessoa física. Daqui a pouco você vai ver alerta na formação dos condutores de motos, tudo para diminuir os números da imprudência. Ontem, o Jornal da Vitoriosa mostrou aumento na procura pelas motos. Pois é, para conduzir esse veículo, a formação do condutor precisa ser muito rigorosa, bem além das aulas teóricas. É preciso encarar boas aulas práticas e elas têm orientações básicas que dão aos alunos condições de conduzir com mais segurança. Luciano Queiroz já tem carteira de motorista, mas voltou para a autoescola. Ele também quer aprender a pilotar moto. Hoje é a última aula prática dele, que se considera preparado. Eu não tinha conhecimento nenhum de moto e foi aqui na pista que eu tive o primeiro contato direto com a moto e também com as normas de trânsito. Você está preparado para a prova? Eu creio que sim, né? A expectativa é que eu estou bem. Na aula prática, eles aprendem a pilotar moto em um percurso montado com sinalizador, rampa e parada obrigatória. Segundo o instrutor, eles andam apenas na primeira marcha, não passam de 20 km por hora. Aprendem a desenvolver a moto, os princípios básicos a usar na rua. Quais são eles? O uso devido do capacete, as regras de circulação, então bastante cuidado no trânsito. A estudante Adriana também participa das aulas. Está ansiosa para terminar e comprar a moto. A moto hoje em dia está mais fácil para andar no trânsito em Uberlândia. Inclusive, meu marido tem uma e não posso andar porque não tenho carteira e a tarifa de ônibus está muito cara. Na sala de aula, eles aprendem como devem se comportar no trânsito. Basicamente, a parte de regras de circulação, né? A legislação de trânsito em si, parte de direção defensiva, de primeiros socorros, até mecânica veicular. Mas o mais importante é a parte de consciência, né? Eles têm que estar preparados para poder enfrentar o trânsito. Danilo juntou a pressão das blitzings e dos pais para começar logo as aulas, uma forma de poder pegar as chaves com segurança. Eles preferiram que eu viesse para tirar, para depois começar a emprestar o carro, a moto. Fica mais fácil, para não ter multa. O problema vai para eles, né, se tiver multa. Olha, e todo alerta é importante, não é só por causa das multas, não. Ontem, o condutor de uma moto morreu num acidente no bairro Nossa Senhora das Graças. Um trânsito de cidade grande como o de Uberlândia exige muitos cuidados e muitas ações. Comigo no estúdio, Marcone Silva Santos, que é secretário de Trânsito. Boa tarde, secretário. Boa tarde. A frota de motos e de carros em Uberlândia, o crescimento está acelerado. Realmente, em Uberlândia está acima da média nacional. Uberlândia hoje tem um crescimento de carros de 6% ao ano e de motos 12%. Então, o crescimento do número de motos em Uberlândia está bem acima, ou seja, o dobro do crescimento de carros. E isso representa hoje em Uberlândia 30% da frota circulante. Em 2002, para exemplificar, esse percentual era 20%. Então, com essa demanda maior por moto, esse percentual aumentou, que está nos 30% hoje de toda a frota de Uberlândia. No caso das motos, quais as infrações mais cometidas? Bom, isso de moto também segue uma tendência de carro, né? Mas que seria a questão do avanço de sinal ou parada obrigatória. Nós temos um problema também de velocidade, também de moto. Excesso. E nós temos também um dado aí, que isso não é muito para carro, né, que é a dirigir na contramão. Então, a moto, ela tem mais autuações por dirigir na contramão. Inclusive, também a questão da falta de CNH. Bom, secretário, eu vou convidar o senhor para assistir conosco uma reportagem, que a gente sabe que quando essa turma vai para as ruas não tem jeito, não. Reclamações aparecem a toda hora. Na disputa pelo espaço, os condutores acusam os motoristas por desrespeito. E é uma eterna briga que parece estar longe do fim. Sob duas rodas, eles reclamam. Pilotar no trânsito de Uberlândia não é tarefa muito fácil. Os carros e os ônibus não costumam respeitar muito a gente, né? Tem esse problema. Ele não enxerga e fecha a gente. É muito complicado. Eles falam que os motoqueiros não respeitam, mas eles também não respeitam a gente, não. Somente aqui no centro. Aqui. E bastou 10 minutos nas ruas do centro para nosso cinegrafista registrar os apertos enfrentados pelos motociclistas. Falta um estacionamento, fiscalização e mais espaço.
Na busca de um caminho livre, eles muitas vezes se envolvem em acidentes. Quem já passou por isso tem histórias tristes para contar. O motorista me fechou, entrou numa rua na contramão, eu caí, quebrou o pé, a moto caiu em cima do meu pé, quebrou o pé e o motorista fugiu. Mas na disputa entre 2 e 4 rodas, nem sempre é o condutor de motos quem leva a pior. Se de um lado tem motociclistas que reclamam, do outro, quem dirige carro desabafa. Nossa, o motociclista eu acho que é o meu calcanhar de Aquiles, porque eles passam para tudo quanto é lado, é um horror, né? Muito complicado, né? A gente tem que respeitar todo mundo, muito complicado, é. Com a segunda maior frota de veículos do estado, Uberlândia tem mais de 200 mil carros e caminhões. O número de motocicletas ultrapassa a casa dos 30 mil e deve ficar ainda maior. Com a estabilidade da economia, a venda de motos cresceu 27% nos últimos 3 meses. A batalha entre carros e motos nas ruas deve aumentar. E no meio dessa relação complicada ainda existe o pedestre que reclama dos dois. Secretário, que ações? Porque entre as reclamações mais comuns está a falta de espaço e a gente pode focar até na questão do estacionamento para motos na cidade. Nós fizemos aí uma reestruturação na parte de estacionamento de motos no centro da cidade. Nós praticamente dobramos. Nós tínhamos 750 vagas, nós passamos isso para 1.300 vagas. Agora, vale ressaltar que tem uma pesquisa nacional que ela diz o seguinte, 90% dos acidentes de moto são por imprudência. E a outra pesquisa que eu achei interessante também, acho que é bom até divulgar, que 80% dos entrevistados acham que são imprudentes. Então, admitem que são imprudentes. Então, essa relação é uma relação conturbada e aí, realmente, nós precisamos tomar algumas medidas nesse sentido. Nós temos feito campanhas específicas para a moto, nós temos feito o blitz, que é justamente a pessoa sem CNH, o equipamento não está de acordo. Então, a gente tem feito algumas ações para poder fazer isso. E nós estamos agora fazendo um projeto, né? O prefeito Odelmo Leão determinou que se fizesse, é uma ação importante para se fazer, que é justamente a gente criar todo um projeto maior para se fazer um trabalho junto especificamente com os motociclistas, né? Para evitar esse número de acidentes que a gente acha que é grande, né? Em Uberlândia, no Brasil inteiro é muito grande, e a gente tentar minimizar essa situação. Porque vale reforçar que o condutor que é consciente está cobrando esse tipo de ação dos administradores cada vez mais. Quando o trânsito cresce, mais preocupação. Muito obrigada pelas informações e pela presença. Tá certo. 10 novos magistrados para a Justiça de Uberlândia. Veja comigo depois do intervalo. Hora de saber os destaques do Linha Dura de hoje. Amarildo Maciel, boa tarde para você. Boa tarde para você, Tânia, e para os nossos telespectadores. Daqui a pouco tem a Sexta Cultural. Hoje, então, com o Johnny Diana cantando aqui nos estúdios do programa Linha Dura, que traz também um apelo de uma mãe desesperada com a filha envolvida com drogas. E daqui a pouco, o ponto de ônibus do Ipanema. De novo, capítulo 2, imperdível. Tânia. Obrigada, até já. E Uberlândia vai ganhar mais 10 juízes. O anúncio foi feito por causa de uma reorganização da divisão do judiciário no estado. Ela cria mais 8 cargos de juiz. Para saber os reflexos da novidade, o Jornal da Vitoriosa recebe o diretor do Foro de Uberlândia, Joemilson Donizete Lopes. Boa tarde. Obrigada pela presença. Já estava demorando um anúncio assim? Há quanto tempo a Justiça esperava isso? Olha, desde o ano passado, nós temos tentado demonstrar a necessidade de ampliar as varas da comarca de Uberlândia. E hoje nós temos a grata satisfação de reafirmar que ontem a Assembleia de Minas votou a reforma da Lei de Organização Judiciária, contemplando Uberlândia com 10 novas varas, na verdade. Isto foi fruto de um trabalho árduo, junto às lideranças políticas locais e junto ao próprio Tribunal de Justiça, porque realmente a necessidade em Uberlândia ela é premente e é de urgência urgentíssima. A criação tem como base a média de processos por varas. Como é que está o quadro hoje em Uberlândia? Tecnicamente, o tribunal trabalha com a ideia de 160 processos de média mensal por juiz para autorizar a instalação de uma nova vara. Só a título de exemplo, o Juizado Especial de Uberlândia
tem uma distribuição média mensal de 496 processos por juiz, o que autorizaria, em tese, o aumento no mínimo do dobro de quantidade de juízes que nós temos. Quer dizer, uma questão de estrutura de trabalho para os profissionais do judiciário e aquilo que a população sempre cobra, que é agilizar o serviço. Justamente. A partir desse momento, nós temos que trabalhar junto ao tribunal com a priorização da instalação dessas varas. Agora, para isso, nós precisamos de espaço físico e precisamos também de contratar novos servidores, porque para cada vara instalada, nós temos que contratar no mínimo 7 servidores, sem contar o pessoal de apoio não ligado diretamente à vara. O que muda na estrutura do judiciário, não só de Uberlândia, na região, tem novidades também? Sem dúvida. O mesmo projeto, a mesma reforma, ela contemplou também as comarcas com mais de 4 varas, ou seja, 5 varas acima, com uma nova classificação. Estas todas passaram a ser consideradas comarcas de entrância especial. Isso significa que a comarca com mais de 5 juízes, ela é elevada à condição de especial e, portanto, ela fica no último degrau da carreira de primeiro grau. Ou seja, o juiz que nela estiver por promoção ou remoção, ele passa a concorrer com a possibilidade de alçar ao cargo de desembargador. Só para encerrarmos, doutor, em quanto tempo essa possível agilização no serviço deve ser percebida pelo usuário do sistema? Nós estamos num ano que é ano eleitoral, então temos algumas dificuldades, algumas proibições legais no que se refere a instalações. E, portanto, nós vamos fazer todo o trabalho de convencimento junto ao tribunal dessa necessidade que já é conhecida pelo tribunal, para que seja priorizada a instalação. Eu quero crer que até o final do ano nós consigamos algumas delas já instaladas e para o ano de 2009 tentaremos instalar todas as demais, dependendo, óbvio, da contratação de aluguel de um quarto imóvel. Obrigada pelas informações e sucesso nos trabalhos. Muito obrigado. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a lista com o número oficial de eleitores em estados e municípios para as eleições do dia 5 de outubro. Em algumas cidades, o eleitorado cresceu e Tuiutaba caiu uma posição na tabela. Pelos números do Tribunal Superior Eleitoral, Ituiutaba tem o 28º maior colégio eleitoral do estado, com 71.502 eleitores. Nos últimos 2 anos, o eleitorado cresceu 1,127%. Monte Alegre de Minas aparece na posição 185, com 14.360 eleitores. Neste município, houve queda no eleitorado nos últimos 2 anos, de 0,471%. Campina Verde aparece na posição 199, com 13.731 eleitores, também queda de 8,123%. Santa Vitória está na posição 207, com 13.306 eleitores. Lá houve alta no eleitorado nos últimos 2 anos, 5,028%. Capinópolis está na posição 266, com 10.182 eleitores e queda de 8,55%. Canápolis aparece na posição 294, com 9.050 eleitores. Lá também houve alta, de 11,344%. Centralina está na posição 403, com 6.432 eleitores e queda de 12,81% nos últimos 2 anos no eleitorado. Gurinhatã está na posição 425, com 6.082 eleitores, alta de 3,435%. Ipiaçu, posição 632, com 3.912 eleitores e uma alta de 12,64%. Já Cachoeira Dourada aparece na posição 785, com 2.697 eleitores e uma alta nos últimos 2 anos no eleitorado de 20,027%. E 4 candidatos a vereador, 1 candidato a prefeito e 1 candidato a vice-prefeito na cidade de Canápolis foram multados pela Justiça Eleitoral em R$200 mil. De acordo com a denúncia apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral, os candidatos estavam fazendo propaganda eleitoral fora de época. Além dos candidatos, 3 veículos de comunicação, um de Ituiutaba, um de Canápolis e outro de Uberaba, também foram processados por irregularidades. Todos já entraram com recursos na Justiça. Cardápio mais salgado em casa. Veja por quê no próximo bloco.
na banca da feira, do supermercado ou do sacolão, a dona de casa está preocupada. O inverno elevou o preço de vários produtos. É preciso criatividade na hora de comprar, até mesmo aqueles alimentos mais comuns na nossa mesa. O chuchu vendido a preço de banana na semana passada dobrou de valor. De 30 centavos, o quilo subiu para 62 centavos. O quilo do jiló também está amargo. De 49 centavos, saltou para 94 centavos, alta de 91,8%. Nas feiras livres de Uberlândia, o consumidor percebe na hora que o cardápio em casa vai ficar mais salgado. Vai dar 20%, mais de 20% de aumento. De R$ 13,00, a caixa da laranja pera passou para R$ 15,00. E como dizer que o quilo da gueiroba subiu de R$ 7,00 para R$ 10,00 nas bancas? Para o feirante, explicar aos clientes essa variação no preço é um abacaxi. Tem que tentar ver se ele consegue levar, mas está achando muito difícil por causa do preço das mercadorias. Leva outra mercadoria mais barata. E não há quem não reclame dos preços. Tem razão também quem reclama do preço do quiabo, do tomate e do mamão. Todos subiram esta semana. O clima frio e as baixas temperaturas afetam diretamente a produção nas lavouras. O resultado da pouca oferta é que o consumidor acaba pagando mais caro por algumas hortaliças e frutas. Mas se por um lado alguns alimentos estão mais caros, outros que estão em temporada estão mais em conta. A beterraba, a couve-flor e o repolho tiveram queda de 30% no preço. Para não pagar mais caro, quem costuma frequentar a feira livre ensina. A gente tem que substituir, né? Se encareceu o jiló, eu compro tomate, cresceu o tomate, eu compro abóbora, cresceu a abóbora, eu compro vagem. E se encarecer tudo, eu compro outra coisa. E o inverno promete baixas temperaturas aqui na região neste fim de semana, durante a madrugada. Uberlândia, tempo seco e baixa umidade. O sábado e domingo serão de sol o dia todo, sem nuvens no céu. A temperatura durante o dia vai variar entre 24 e 26 graus. E na madrugada, os termômetros devem marcar de 12 a 13 graus. Já no Pontal, em Ituiutaba, o fim de semana também será de céu aberto o dia todo e as temperaturas previstas são de 28 e 29 graus. E durante a noite, os termômetros vão variar entre 15 e 16 graus. É isso aí, uma boa tarde, até amanhã.